Pois bem, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do canal São Paulo sobre Trilhos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, edição de número 10, isso mesmo, 10 edições, 10 semanas aí cobrindo o transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo. Certo? As coisas caminham muito bem. Espero que esta edição saia no momento correto, né? Tudo leva a crer que teremos aí uma semana muito boa, com bastante notícia, né? Enfim, lembrando aos companheiros aqui, caso vocês tenham dúvidas, comentários, queiram dar sugestões, por favor, escrevam nos comentários, eu leio os comentários e os respondo assim que possível. Sem mais delongas, espero que vocês curtam aí. Não sei com quanto tempo vai ficar esse podcast, mas espero que o tempo não seja algo ruim que atrapalhe na qualidade, que é o mais importante. Bom podcast a todos. Muito bem. Nossa primeira notícia aqui que chega é a seguinte. Uma notícia que era do final da semana passada. Passou batido, mas eu vou falar agora. Passageira diz que foi agredida por agentes da CPTM ao firmar blitz. Bom, não é de hoje, né? Nem de ontem, que a CPTM sempre faz as suas abordagens, né, coibindo o comércio ambulante. Isso é de praxe comum, normal, né? O que acontece é o seguinte, a moça em questão, né, aqui, ela alegou, né, que ela estava filmando, né, uma ação dessas e que um dos agentes de segurança diria o termo agrediu? Não, ela empurrou a jovem para fora da composição e a jovem bateu de face com uma pilastra, né? A jovem, que tem 22 anos, esse fato aconteceu na estação Piqueri, né? Sentido Barra Funda, no caso, né? Saindo de Morato e indo para Barra Funda, Luz, no caso. Foi registrado lá no período da noite, né? Mais ou menos umas 11 horas da noite, realmente, então é bem tarde, né? Aconteceu esse fato, os agentes entraram dentro da composição, foram abordados os indivíduos que estavam cometendo ali o comércio ilegal, que é aquela coisa, né? Quando o rapa chega, né? Abre as rapas, quando o rapa chega, perdeu, não tem o que fazer, né? Aí teve essa confusão com segurança, ele empurrou ela, bateu ali com a cara na pilastra. Ela, por vontade própria, foi na delegacia do metrô, no Delpom, né, que é o correto. Entretanto, aparece agora a parte mais controversa dessa história. Os agentes que participaram da ação foram para a delegacia. A vítima não reconheceu nenhum dos seguranças que empurrou ela, nenhum, e não fez o exame de corpo de delito, que era o recomendável, e também não quis fornecer, né, as imagens do celular que ela tinha gravado. Aí vem aquela questão, abro grandes aspas, se a pessoa foi realmente vítima de agressão, de agressão por parte da segurança da CPTM, chega lá na delegacia, vai fazer o BO, mas se nega a ir à frente, a dar as provas, a apontar o dedo em quem foi, né? Fica um pouco estranha essa história. Eu não quero julgar a vítima, dizer que ela foi errada, mas temos uma tendência muito comum em alguns populares, isso é fato. Você pode ver em vários vídeos no YouTube, onde quando os agentes da CPTM, não são os terceirizados, são os agentes, os PFs, os policiais ferroviários, quando eles vão agir e apreender a mercadoria do ambulante, muitos populares, às vezes, se comovem com tal situação. Muitos vezes são, não diria cúmplices, mas são usuários desse comércio irregular. E entendem que a pessoa que está ali, muitas vezes está ali por necessidade realmente. E se comove com a situação e interfere na ação policial, que aí sim é uma parte complicada da situação. A matéria diz que a jovem estava filmando a ação. Provavelmente, né? E não posso afirmar com 100% de certeza, mas uma grande possibilidade de chance de que a moça estava gravando para
mostrar a covardia dos seguranças, para, enfim, denigrir, né? Uma filmagem com teor negativo da ação, da Blitz, né? Agora, sobre o fato dela ter sido empurrada, aí, né, realmente não justificaria uma agressão, um movimento brusco com a pessoa, né? Mas a gente teria que analisar o contexto melhor. Ela também não quis fazer exame de corpo de delito, que é algo que é básico a ser feito nesse tipo de situação, quando envolve agressão física, né? Fica um ar meio estranho. Fui agredida, mas, né? Se você for ver na mídia, você vai ver que os caras vão meter pau na segurança da CPTM. Ah, os caras agrediram uma mulher, 22 anos, da linha 7 e tal. Mas tá muito mal explicada essa história. Não dá pra simplesmente pegar e, foi agredida por simplesmente ser agredida. Não. Tem alguma coisa estranha, né? Defendo a ação dos policiais ferroviários em relação a coibir o comércio ambulante, afinal essa é a função deles, né, zelar ali por tudo e também pelas leis, afinal é lei, o comércio ambulante não acontece nos trens por lei, né, mas vamos ficar atentos para ações desmedidas. A PF tem que ter rigor, mas um rigor bem medido. Existe uma linha muito tênue entre o rigor e a agressão. A gente tem que ver bem como isso aconteceu, porque do jeito que está explicado aqui na matéria, não dá a entender se realmente foi uma agressão ou se foi, às vezes, a pessoa que interferiu, né, e acabou desenfreando uma ação brusca ali do agente de segurança, que com certeza, né, independentemente de quem fosse, não é bacana você usar de força para coibir uma pessoa, a menos que essa pessoa seja o próprio acusado em questão, né, enfim, né, não se revidaria a força com força, né, com exceção a alguns casos. Então vamos ficar atentos a essa situação. É um caso aí que chega, né, talvez mais frequente do que se imagine. E, é claro, sempre pedir aí a colaboração dos usuários. Você presenciou uma ação que você julga injusta? Não vá lá e meta sua mão para separar, meu caro. Você tem algo a denunciar? Você, né, seja vítima ou testemunha, parta para os órgãos de defesa ali entre em contato com a própria CPTM via canais de atendimento, com certeza, e até se necessário a delegacia ou DELPOM, faça todo o trâmite correto, porque com certeza isso deve ser apurado e também registrado, para a gente coibir excessos que causem aí um sentimento de insegurança por parte da própria segurança da companhia. Então essa é a notícia. Espero ter deixado claro para vocês essa situação que se criou. Muito bem, nossa segunda notícia então é a seguinte: CPTM recebe mais 2 novos trens para a linha 7 Rubi e 11 Coral. De praxe, essa foi mais uma das entregas que eu não consegui comparecer devido a questões pessoais. Entretanto, foram entregues hoje mais 2 trens, um trem da Hyundai Rotem e um trem da CAF. Hyundai Rotem, né, o série 9500 para a linha 7 Rubi, aquela que vai de Luz até Francisco Morato e Jundiaí, e o CAF série 8500 para a linha 11 Coral, que faz o trajeto Luz, Goianazes, e às vezes vai lá para estudantes, né? Pois bem, o que falar dessas composições novas, né? Para quem não sabe, para quem é maneiro de primeira viagem, a CPTM está renovando sua frota, né? Está trocando suas composições velhas por composições mais novas. Esse é um processo que vai demorar um pouquinho, né? São 65 trens a serem entregues no total, são 35 CAF série 8500 e 30 trens Hyundai Rotem, série 9500. Até então, vou até pegar aqui a lista da matéria, que eu não tenho decoro a numeração. Isso, com essas duas entregas, estamos agora no número 24. São 24 novos trens dessas duas séries em operação. São 24, então faltaria aí 41, né? 41 trens novos ainda para serem entregues até o final. Até o final de quando, né? Bom,
Acho que até 2019 eles entregam todos. 2018 só se forem bem rápidos. Enfim, esses trens têm tudo que há de mais moderno. Trens com gangway, que é a passagem livre do primeiro ao último carro do trem, ar-condicionado, sistema de áudio e vídeo ali, no caso o vídeo para mostrar as estações, vai ser alguma propaganda, algum alerta, o áudio normal, né, toda aquela automatização das estações, né, sistema de câmera, né, interno e externo, porque agora você não tem mais o retrovisor é uma câmera, uma boa sacada do pessoal que bolou isso. Também tem sistemas de incêndio, sistemas de emergência, enfim, é um trem bem completo, além de uma melhor motorização, você dá mais potência a essas composições. Por serem composições mais novas, né, isso com certeza vai implicar aí em cada vez mais ações para melhoria das vias, né, principalmente na linha 7 Rubi, que precisa adquirir daqui a alguns anos uma capacidade energética maior para lidar com esses novos trens, para que esses trens possam trafegar com seus, não diríamos limites, mas de uma maneira que não os impeça de passar de certo ponto, né? Para que a linha não sirva, para que a linha ofereça uma estrutura que não limite o trem a certo ponto. Então, é muito bom que essas composições tenham chegado. Né? Sobre a Revolução 8500 também é praticamente a mesma coisa, o mesmo projeto praticamente, né? Vai atender ali o Expresso Leste, e com isso nós temos duas coisas importantes que serão decorrentes, três, né? Que serão decorrência disso: modernização das linhas como um todo, nós teremos desativação de trens antigos e realocação de frota. Como são 65 trens a entrar na operação, até então mais 41 trens para entrar, com certeza esses trens vão ser excedentes ali ao que a gente tem na frota antiga. O que a gente tem de frota antiga são mais ou menos uns 10 trens, 15 trens antigos que ainda rodam, mais ou menos isso. Esses 15 trens seriam trocados, né, por mais composições, no caso aí ficaria de 15 para 41, daria mais ou menos 25, 26 trens ali, mais ou menos. E quem sabe a linha 10 não receba alguns trens novos. Uma possibilidade, né? Mas isso num longo prazo. Por enquanto, linha 7 Rubi, aí só com os 9500, vai ser tudo padronizado. Linha 11 com os trens 8500, mais um ganho para a população. Cuide bem do trem, o trem é bem do seu dinheiro de imposto, dinheiro suado. Cuide do trem, não rabisque, não impeça o fechamento das portas, que sempre quebra, enfim. Enquanto isso, né, outras composições estão sendo testadas, estão sendo entregues e testadas. Vamos acompanhar aí na medida do possível cada entrega de trem que for feita a partir de agora, né? E noticiar assim que houver novidades, sobretudo também sobre trens baixados, já que por enquanto eu não vi nada em relação a trens desativados, né? Vamos aí ficar sabendo daqui a alguns dias se vai ter algum trem baixado em decorrência das novas entregas. Mas enfim, aproveitem aí os novos trens, usuários da linha 7 e da linha 11. Pois bem, então vamos para a nossa terceira notícia. Metrô entrega nesta terça-feira, dia 7/11, a Galeria Borba Gato. Pois bem, a Galeria Borba Gato foi um dos empreendimentos que acabou sofrendo aí com as obras do metrô, né? Como acontece, algumas intervenções, alguns locais às vezes são fechados, né? E em especial a Galeria Borba Gato era um centro de comércio tradicional na região, ali na Zona Sul, inaugurado desde 1961. Então, só para você ter uma noção da história, passava bonde naquela época, muito provavelmente ainda passava o bonde ali em Santa Amaro. É um local que abrigava ali 24 comerciantes, foi um investimento de aproximadamente 4 milhões de reais na reconstrução da galeria, feito todo um trabalho, além da reconstrução em si, todo um trabalho de paisagismo, para não só recuperar a galeria, mas tornar um local muito mais agradável, né? Houve um evento, né, às 10 horas da manhã na galeria lá, foi o secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, enfim, foi uma comemoração bem interessante, né? E mostrando um dos casos, né, onde o metrô acaba intervindo em uma obra
E depois das obras, né, feitas, depois de todo o empreendimento da estação realizado, eles reconstroem, no caso, esse centro específico e reentregam de novo aos comerciantes. Muito bom para os comerciantes que estão lá, né? Que vão poder revender seus itens agora com um metrô ali no lado e uma galeria novinha, né? E também preservar aí a cultura e a tradição dos bairros mais antigos. Então, essa é a notícia: a Galeria Borba Gato foi reinaugurada. Muito bem, a quarta notícia é uma notícia bastante inusitada e ao mesmo tempo triste também, né? Revoltante. Pai abandona a criança de 3 meses na estação do Brás. Né? Essa é a notícia que me chega mesmo. Foi relatado que não vou dizer senhor, né? Mas um cara, né? Idade aproximadamente de 30 e poucos anos. Ele estava na estação do Brás. Ele deixou uma criança recém-nascida ali numa das pilastras da estação e tentou fugir, né? O que acontece é o seguinte, nesse caso de abandono de condutas ilícitas, mais um tentando se aproveitar o famoso anonimato da multidão. Como ele sabe que está cercado de pessoas, ele queria escapar nessa multidão, então não conseguiu, felizmente, né? Os passageiros impediram que ele fosse embora, né? Foi levado até os agentes de segurança. Os agentes averiguaram a situação, ele argumentando que não tinha parentesco com a menina, né, tentando escapar da situação. Entretanto, o indivíduo, por uma capacidade intelectual extremamente baixa, né, o cara foi burro demais, ele estava com o documento da criança num dos seus bolsos, né, para a felicidade da criança, que pôde aí ter uma chance, né, no caso, vou explicar já o que aconteceu com a criança. O cara, obviamente, foi preso. A mãe da criança foi localizada, foi também levada para o Delpom. Ambos alegavam no caso, o pai, né? Essa criança foi fruto de relação extraconjugal. E ambos alegavam que não tinham condições. Então, deixar a criança lá mesmo seria a melhor opção, né? De maneira burra e inconsequente. Ambos foram levados para a delegacia do metrô. O indivíduo, o pai da criança que abandonou a mesma, está preso por abandono de incapaz. E a criança vai ser levada para adoção. É curioso porque o caso sai da rotina, que é os trens em si, mas alerta para uma coisa recorrente. O anonimato da multidão é uma coisa que deve ser bem entendida, interpretada e também deve ser bem analisada. Muitas ações ilícitas acontecem dentro de grandes multidões. Estações com grande movimentação, Brás, Luz, Barra Funda, Pinheiros, enfim, outros centros, outros conglomerados, Tatuapé também, são os locais mais suscetíveis para atos infracionais. Seja um ato contra alguém, ou no caso como a criança que foi abandonada, ali não foi algo contra uma pessoa, mas a criança ali foi abandonada, ou se não, até mesmo furtos, assaltos, arrastões, o comércio ambulante também se encaixaria nisso, né? Só que no comércio ambulante não é tão escancarado. Geralmente ocorre dentro dos trens. Mas invoca essa urgência na atenção que se deve ter consigo mesmo e com o próximo nesses locais mais movimentados, né? Se você estiver num local movimentado, sempre tome cuidado com a sua bolsa, celular, carteira, né? Com esses itens mais interessantes, sempre fique de olho, fique sempre junto aos seus itens, né? E claro que sempre, né? Sempre ocorrer algum tipo de delito, alguma ação infracional ou algo que seja claramente errado, como por exemplo usuários que têm uma incrível educação e urinam nas pilastras do Brás, ali perto da transferência do metrô, os caras se escondem e urinam ali. Sempre tentem chamar os agentes de segurança, né? E se é possível, dependendo da situação, né? Fazer como os passageiros fizeram, parar o indivíduo ali, entregar ele para a segurança, para que seja averiguado mesmo, né? Então tá aí, mais uma situação triste, uma situação extremamente deplorável, lamentável, né? Não tem nem o que comentar direito sobre mais uma ação, mais um delito efetivado em uma estação grande, com ênfase, né, de que ele poderia escapar no meio de todo mundo, mas, né, o cara não conseguiu escapar. Ainda bem, a criança vai estar aí em melhores condições. Entretanto,
atenção aí aos grandes centros. Muito bem, nossa próxima notícia aqui então é a seguinte: Francisco Morato completa 7 anos em estação provisória. Pois bem, o drama de Francisco Morato continua e não tem um prazo muito certo para acabar. Nessa terça-feira, dia 7 de novembro, a estação de Francisco Morato fez 7 anos em uma estrutura provisória. Certo, para quem não sabe, o que acontece é o seguinte: a estação Francisco Morato, ela já existia uma estrutura antiga, feita, se não me engano, feita pela Rede Ferroviária Federal. Certo? Uma estação concretada no estilo que seria hoje Botujuru, Campo Limpo Paulista, né? Uma referência do que como seria essa estação, né? Entretanto, a CPTM decidiu reformar a estação e trazer aí, dar um novo ar para ela. Entretanto, o que nós encontramos na estação atual de Francisco Morato é um conjunto de andames, tapumes e coberturas improvisadas, né? Ou melhor dizendo, provisórias, né? Só que o provisório está quase que permanente. O drama dos moratenses é realmente incrível. Uma estação do porte de Morato com uma estrutura tão pequena e precária. Ainda mais se tratando de uma estação de transferência, já que em Morato os passageiros fazem a baldeação, né, para Jundiaí, ou vindo ou indo para Jundiaí, né? A CPT me disse aqui que ela iria assinar um novo contrato para a retomada das obras de Morato daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 semanas, e que as obras seriam completas em 3 anos, né? Obras essas que estavam... Não vi que estava acontecendo nada, mas estava acontecendo desde 2014, até que ela foi paralisada por uma ordem da empresa que estava fazendo a obra. No final das contas, a empresa original que estava executando a obra de Francisco Morato não continuou com o projeto. Acabou abandonando as obras, deixando a SPTM na mão. Para você ver que, no caso de Francisco Morato, necessariamente não foi uma questão da CPTM ser incompetente. A empresa que realmente ferrou com a vida dela. Com isso, os moratenses vão passar aí mais alguns bons anos sem uma estação digna, né? Os usuários que vêm de Jundiaí e região também vão ficar ali apertados na plataforma quando o trem chegar. E a situação só vai ter uma solução. Olha, se chegar 2020 tiver estação, eu me consideraria grato, né? Mas não há uma previsão muito certa, né? Já que o governo é muito lerdo com essas coisas, né? Para vocês terem uma noção, provavelmente vai ser construída a estação de Morato nova, onde foi a Morato antiga. As plataformas de Francisco Morato antiga estão um pouco à frente da Morato agora, dessa Morato de agora que é provisória, ou seja, está um pouco à frente sentido Jundiaí, né? Com a reconstrução de Morato vai ser dotado de todos aqueles itens que a CPTM sempre coloca, acessibilidade, segurança, escadas rolantes, bloqueios novos, enfim, toda uma estrutura mais adequada para atender os usuários. E se duvidar, inclusive banheiro, coisa que nem todas as estações têm, e quando algumas têm, tem em estado precário. Vai ser bem interessante. Enfim, espero que essa ação saia logo, que esse contrato de fato se realize, e se realizado a assinatura do novo contrato, eu noticiarei aqui a vocês. Enquanto isso, moratenses de plantão, fiquem espertos aí, continuem rezando fielmente que uma hora esse empreendimento vai ter que sair. Pois bem, nossa próxima notícia aqui é a seguinte: obras na linha 5 de Lilás podem atrasar um pouco mais. O que já se constata, tendo em vista o avanço dos empreendimentos e a ainda não realização de testes. Pois bem, temos aqui muitas pautas em relação a isso, em relação às obras, em relação à expansão do horário das 3 estações novas, Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn, certo? Vamos começar aqui por partes. A operação plena, né, da linha, né, estava prevista aí para termos novidades na primeira semana de novembro. Não tivemos nada, fomos todos enganados. Infelizmente, né, o que chega a nós aqui como justificativa é que os testes com o CBTC de responsabilidade da empresa canadense Bombardier acabaram não se mostrando muito confiáveis, né? Afinal de contas, era necessário, né, para esse trecho operar plenamente,
que os trens pudessem ter uma reação mais rápida, mais veloz, né? E que isso demonstrasse uma confiabilidade. Afinal, abrir o trecho com mais 3 estações é alongar e claramente, né, dispor de condições para tal. Infelizmente, né, como a gente não tem tais condições para esta operação, vai ficar aí suspenso então por um tempinho a abertura dessas 3 estações para uma operação mais completa, que no caso seria das 4h40 da manhã até meia-noite, certo? O que se diz aí é que, com plena certeza, a operação já estará aberta nessas 3 estações, né, de maneira plena até dezembro, né? Colocando aí datas para que isso aconteça entre 15 e 20 de novembro. Então, um novo prazo aí foi jogado, né? Umas 2, 3 semanas para que sejam feitos novos testes, para aumentar essa confiabilidade, para dar aí uma certa visão de como vai ser. Afinal de contas, abrir 3 estações novas ali vai afetar o trecho. Portanto, a abertura comercial não é simplesmente alongar o horário. Muito mais do que isso. É garantir uma operação consistente e um trecho maior. Isso requer um amadurecimento do sistema de controles e também da gerência do metrô. Certo? Em relação aí também ao novo trecho além Brooklyn, né? Já com as 5 ou 6 estações, não vou lembrar se são 5 ou 6. O que acontece, né? O trecho até Chakra Clabin. O trecho está um pouco atrasado. Os empreendimentos físicos, no caso construção, a estrutura principal está pronta. Falta praticamente nas estações a questão de acabamento, de instalação de correntes eletrohidráulicos, enfim, de sistema de informação ali na região também, além de toda a fiação ali para a ligação física dos trens, certo? Creio que isso deve estar sendo finalizado o quanto antes, né? Entretanto, o secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni, sai cobrando os fornecedores, no caso as empresas que fazem as obras, né, já que são um conglomerado, alguns cuidam da parte do empreendimento, outros da acabamento, uma parte deve cuidar da parte da via permanente, né? Então, são uma série de obras que são executadas e está sendo feita essa cobrança em relação às entregas. Outra coisa também que foi colocada em pauta, eu também coloquei em pauta em podcasts passados, em relação aos recursos humanos do metrô. Como eu constatei, se o metrô de São Paulo abrisse mais estações agora, todas aí no trecho além aí de Brooklyn, o metrô teria que fazer malabarismo com funcionários, porque justamente não temos funcionários no metrô suficientes, creio eu que não temos, para um trecho novo como esse, né? E para operar em todos os tubos seria uma coisa muito complicada. Então o metrô, já com medida de precaução, vai abrir aí vagas, né? Como foi dito, 217 vagas para novos funcionários, né? Aí no caso pode entrar agente de operação, segurança, provavelmente são essas mais concorridas. Maquinista não sabemos ainda, né? E creio que o interesse aí de muitos que estão na área é o maquinista, é pegar o trem, andar no trem e fazer acontecer com o trem, mas não sabemos ainda se isso vai acontecer ou não. Fica também outra coisa interessante, foi feito o concurso anterior, eu não sei se vão chamar o pessoal do concurso anterior, né? Sei que teve várias vagas, agente de manutenção, né? Não sei se teve agente de operação, mas vamos ver aí, prova que o pessoal já seja chamado aí, né? E esse novo concurso que vai ser anunciado em breve, não temos data ainda, mas ele foi mencionado aí pelo secretário. E no caso aqui, né, nós temos aqui a questão da licitação, né, da concessão da linha 517 Ouro. Essa prevista também a reabertura, né? O TCE, pelo visto, está um pouco mais puxado para o lado do metrô, para o lado do governo do estado. Parece que eles vão dar um veredito e parece que vão liberar a concessão, né? No caso, a outorga ali, né? E se tudo correr bem, vai ser reaberto aí o processo de outorga e em breve teremos um concessionário privado para assumir a linha 5 e a linha 17 Ouro, né? Isso vai, com certeza, né, criar uma gestão melhor
e daí a linha 5 um ar novo, né? Portanto, essa é o panorama da linha 5. A linha 5 anda sendo bem discutida, né? Porque ela tem ela tem três questões cruciais. Ela tem a questão de abertura do trecho novo, que foi inaugurado, as obras do trecho de finalização, certo? E a concessão para o ente privado. E também tem a estação Campo Belo. Campo Belo não se fala dela, porque Campo Belo é só para o ano que vem, no final do ano que vem, né? Ela é a mais atrasadinha de todas. Enfim, esse é o panorama da linha 5 de lá. Esperamos que as coisas desenrolem de maneira positiva aí para que os usuários possam logo usufruir dos empreendimentos de maneira plena. Muito bem, próxima notícia então que me chega é a seguinte: linha 9 Esmeralda terá operação especial para o GP de Fórmula 1 em São Paulo. Pois bem, né, de praxe a CPTM aí se preparando para eventos de alta capacidade e onde tem estrangeiro. E onde tem estrangeiro tem eficiência, né? Enfim, a vida é assim, né? No dia 12 de novembro, vai acontecer em São Paulo, o Grand Prix de Fórmula 1, né? O famoso evento de corrida que sempre passa aqui em Interlagos anualmente. Para isso, o CPTM vai tomar algumas ações para aumentar a eficácia, né, da operação durante este evento. Entre as principais ações que serão tomadas está aqui intervalos entre trens reduzidos no dia, num domingo, né? E obras de modernização suspensas, né? Isso com certeza aí é um grande ponto para favorecer uma melhor mobilidade dos usuários no final de semana. Nós temos aqui colocados aqui alguns pontos. O intervalo entre trens entre as estações Pinheiros e Grajaú será de apenas 5 minutos num domingo. Um domingo, isso mesmo. Quase que o horário de pico ali, né? 5 minutos então entre Grajaú e Pinheiros, mas atenção aos horários. Esses intervalos de 5 minutos só serão válidos das 6h30 da manhã até as 2h30 da tarde. E depois, né, fica um tempo suspenso, depois das 4 horas até as 6 horas da noite, o intervalo será entre 5 minutos. Também será adotada a estratégia de trens vazios saindo da estação de autódromo, né? A estação de autódromo que, como o nome diz, fica ali na intermediação do autódromo de Interlagos, certo? Fica praticamente 600 metros ali, né, da estação, então é bem pertinho mesmo, né? Você vai andando para lá. Tanto que quando tem outros eventos, como Lollapalooza, que geralmente também acontece no autódromo, é feita essa mesma estratégia. Vão estar na estação orientadores, não sei se são funcionários ou contratados, mas orientadores bilíngues, né, para auxiliar aí o estrangeiro que estiver nessa cidade, né, e também será feito aí vários avisos sonoros, tanto em português quanto em inglês, para auxiliar aí os visitantes, os turistas. A CPTM sempre recomenda que as pessoas comprem o bilhete antecipadamente, né? Se você é um turista e por acaso está vindo para o Brasil, não sei se alguém vai ouvir isso, mas tenha um bom hábito de comprar 2 bilhetes. Compre o seu de ida e compre o seu de volta e evite o tumulto nas bilheterias. Isso sempre acontece, né? Enfim, aqui tem um dado interessante que foi colocado sobre a demanda da estação autódromo, né? O autódromo recebe nos dias úteis 4.500 em média usuários por dia útil, isso no caso de segunda a sexta-feira. No domingo esse número cai para 3.000 pessoas. Bom, bem razoável, bem pequenininho, né? Entretanto, nos dias da Fórmula 1, no caso sábado, que é o treino, e domingo, que é o dia em si, você tem uma demanda extremamente elevada, levando aí a carga da sessão para 13.000 pessoas. Isso é praticamente aí 3 vezes mais do que a estação geralmente tem aí durante a semana. Então, realmente uma operação especial tem que ser feita, né, para atender esse povo aí, esse evento especial de uma maneira um pouco mais digna, né? É claro que seria bom que você praticasse disso com mais frequência, né? Entretanto, né? Sabe como é, né? Aquelas coisas para inglês ver. Mas, pois bem, aí, notícia boa aí para quem mora aí na Zona Sul e tiver algum compromisso no domingo, aproveite aí que a CPTM vai estar oferecendo esse serviço especial e, né, já avance aí, né? Já tenha uma
uma oportunidade de não se atrasar nos compromissos de domingo ou hora sabatinos, certo? Veremos aí como a CPTM vai se sair nessa operação. Muito bem, então, nossa próxima notícia é uma notícia de oportunidades. Jovens aí que têm interesse no metrô, em trabalhar na companhia, ou ter até uma formação interessante para quem sabe entrar em algum concurso. Essa aqui é uma hora interessante. O metrô de São Paulo está abrindo 50 vagas para o cargo de aluno aprendiz, certo? Você vai fazer um cursinho do Senai bem bacana, certo? Dessas 50 vagas que foram abertas, elas são divididas em duas categorias. São 30 vagas para eletricista de manutenção eletroeletrônica. Bom, acho um pouco de pleonasmo dessa terminologia. E outras 20 vagas para mecânico de manutenção. Os pré-requisitos, meus caros, escutem bem os pré-requisitos. Fundamental completo, certo? Para ambos os cargos. No cargo de eletricista de manutenção eletromecânica, eletroeletrônica na realidade, você precisa ter aí mais de 16 anos, até o dia 22 de janeiro, que é o início do curso, e menos de 24 ao término dele, ou seja, você tem que ter 22 anos, de idade até o término do curso, que tem 2 anos. Então, a idade base é com base no começo do curso. Então, se você faz aniversário aí, de 16 anos até o dia 22 de janeiro de 2018, considere-se aí um dos participantes. Se você não faz, você faz 22 anos, você faz, enfim. Agora, se pegar que a cabeça vai embromar toda, cara, tem esse problema. Você faz 22 anos antes de 22 de janeiro, você também pode estar entrando no concurso. No outro caso, do técnico mecânico de manutenção, já é um pouco mais abrangente, de 14 anos até 24. No caso, 24 com base na data de finalização do curso, que é 2 anos. Como já disse, para ser um curso de 2 anos, iniciado em 22 de janeiro de 2018, terminação em 2020. Muito bem. Para esses cargos serão oferecidos aqui, no caso, a jornada de 4 horas por dia para o jovem, um auxílio de R$ 562,20, certo? Para auxiliar o jovem nas despesas. Não sei se vai ter vale alimentação ou vale transporte, não sei se eles fornecem isso, mas acho que o auxílio por R$ 500, acho que é um valor bacana, porque a maioria geralmente é menor de idade e realmente não dá para colocar ali o pessoal de cara, Quem tiver interesse pode fazer as suas inscrições no Senai Roberto Simonsen. O período das inscrições, se eu não me engano, começa a partir de semana que vem, do dia 13 ao dia 15 aproximadamente, Mas quem quiser, é bom se informar bem, eu vou deixar o link na descrição aqui da notícia, para que vocês tenham interesse. O Senai Roberto Simonsen lá no Brás, se eu não me engano. Então, quem tiver interesse, realmente legítimo, vá lá, faça sua inscrição, que as provas vão acontecer. Talvez por serem inscrições presenciais, fica mais fácil para quem quiser concorrer. Só estudar, a prova talvez tenha ser bem básica. Quem tiver o melhor resultado pode aí cursar ter esse aprendizado aí com um convênio aí do Senai e o metrô de São Paulo. Não sei se o curso vai ser ministrado pelo metrô de São Paulo, é bom ver isso depois. Mas é interessante aí, jovem que quer começar os seus primeiros passos no mercado de trabalho, ter uma oportunidade numa empresa tão boa quanto o metrô de São Paulo. Pois bem, próxima notícia que nos chega aqui: polícia prende 3 funcionários do metrô e um terceirizado por furto de cabos. Não bastasse os próprios delinquentes que vão até... Geralmente isso acontece na CPTM, vão no metrô e pegam os cabos de cobre. Agora os próprios funcionários estão fazendo essa pilantragem. Claro, não são todos funcionários, mas esses 4 pilantras aí, simplesmente aí, achando que estão no direito de furtar aí, de levar os cabos, certo? O que acontece aqui então é o seguinte: 3 indivíduos ali estavam com uma van do metrô e pararam num bairro residencial. Bom, um indivíduo que estava num prédio
acabou avisando aquela van no bairro residencial e achou estranho, né? Não tem por que uma van parar num bairro residencial que não tem vínculo com o metrô. De repente, esse homem avistou aí essas pessoas levando alguns sacos para um segundo carro, um carro que não era do metrô, era um carro de uma outra pessoa, certo? Essa pessoa entrou em contato com a polícia militar foi averiguar a situação e descobriu que os indivíduos estavam levando nada mais nada menos que 50 quilos de cabos, valor esse que totalizaria cerca de R$ 800, certo? Em valor, certo? Esses três, né, indivíduos que estavam pegando esses cabos, eles provavelmente trabalham na manutenção do metrô. De acordo com as informações, esses 50 quilos de cabos, eles seriam oriundos de uma sobra de manutenção. No caso, manutenções que ocorrem ali na área de ventilação da estação saúde. Houve uma manutenção ali, sobrou os cabos. Ao invés dos cabos voltarem a um destino que deveria ir, que era as áreas de depósito, do metrô tem um depósito, deixa tudo lá, o famoso almoxarifado. Os indivíduos pegaram os cabos e foram vender, né? Pegaram a van do metrô, que até tudo bem, não desconfiava, foram até um bairro residencial achando que ninguém desconfiaria nada e transferiram os cabos de um carro para outro. Mas a polícia acabou vendo os indivíduos, ambos foram autuados em flagrante e acusados de peculato. É quando o indivíduo ele usa de sua posição pública para tomar benefícios, ou seja, é você praticar um ato dentro de uma função pública, né, um ato ilícito, no caso furto, né, tirar vantagem, né, nesses casos ter acesso a essa informação privilegiada e vazar para outras pessoas também acaba se enquadrando. Nesse caso, ele tinha acesso a esse material, ele pegou esse material para si. Não sei porque não qualificou como furto, que qualificou como peculato, né? Bom, não sou criminalista, mas os indivíduos entram em cana e realmente, cara, é algo muito triste. A gente vê que tem tanta gente que se esforça para tornar o sistema um lugar mais decente, principalmente a equipe de manutenção. Acho que quem trabalha em manutenção quer mais, a coisa que mais quer é simplesmente ter a paz de não ter uma falha no sistema, para ver esses filhos da mãe simplesmente pegarem um bem público achando que é deles e mais nada, nessa cara de pau toda, né? Eu não sei, não se sabe a idade dos indivíduos, se eram funcionários mais velhos, se eram funcionários mais novos. Entretanto, fica aí pro metrô uma lição. Façam aí um apuramento, uma apuração dos funcionários que estão na companhia, porque é triste você ver uma companhia pública sendo alvo, né, dela mesma, né? Os próprios funcionários aí lesando a companhia. Isso não é algo legal, cara. Isso deve ser realmente investigado, né? Já foi apurado. O metrô disse que vai tomar as medidas administrativas de demissão por justa causa, né? Porque é um filho da puta que faz isso. Desculpe o palavrado, mas não tenho o que dizer. É um cara sem moral. Aliás, né, outro ponto interessante, o filho da mãe faz um concurso público, rala pra caramba, passa no concurso pra fazer uma merda dessas. É um cara que realmente precisa repensar muito tempo ali no cilindró e ver, né, refletir nas suas atitudes imbecis que apenas lesam aí o usuário do dia a dia. Muito bem, próxima notícia é o seguinte: greve da linha 10, linha 7 foi adiada novamente. Os caras estão indecisos, né? A firmeza dos caras em fazer a coisa não tá dando muito certo. Vai acabar dando marmelada. Enfim, o drama do pessoal da linha 10 e 7 gira em torno do PPR, Programa de Participação de Resultados, agora com informações mais claras. A reportagem aqui foi muito bem noticiar aqui o fato. E é o seguinte, o PPR, Programa de Participação dos Resultados, é o famoso programa de bonificação, onde os funcionários ganham um prêmio pelo bom resultado da empresa. Pelo visto, eles entrarem em acordo com algumas coisas, entretanto não com outras. O prêmio, que geralmente gira em torno de R$ 4.000 em média, certo? Estaria ameaçado devido a novas metas que a CPTM estipulou.
né? Geralmente as principais metas eram quantidade de passageiros transportados, às vezes entrega de trens, empreendimentos, avanços na questão administrativa, na questão fiscal, enfim. Muitas coisas podem ser metas. Não temos acesso a essas metas porque essas metas são internas à empresa. Entretanto, a CPTM, pelo visto, atingiu apenas 55,6% das metas propostas, ou seja, um valor bem baixo. Bom, muitas coisas aconteceram aí, não sei se tem uma meta de descarrilamento, mas se teve uma meta de descarrilamento, com certeza aí devia ter passado bem do limite. Bom, esse valor de 55% faria o subsídio aí, a bonificação, cair para R$2.000, valor que é realmente bem baixo, né? Bem baixo do que o normal, que é R$4.000. Como a greve do dia 8/11 não deu resultado nenhum, nenhuma das partes chegou ao resultado, a greve que iria acontecer no dia 9 não aconteceu, né? Ao invés disso, eles vão esperar mais um pouquinho, porque no dia 29/11 vai acontecer uma nova reunião. Esta reunião, por sua vez, parece que vai ser a definitiva mesmo, para ver se vai ou não vai, certo? Para que aí sim seja feita uma assembleia e decidido se vai ter a mesma greve ou não ali no dia 30/11, né, que aí sim seria o novo dia de greve. Algumas pessoas que estão aí bem na área dos sindicatos, estão vendo essas notícias, informam até que a intenção às vezes é até puxar outros sindicatos, como o Sindicato da Central do Brasil e o Sindicato da Sorocabana, a aderirem ao movimento contra essa participação de resultados um pouco mais enxuta, mais tímida, né? O fato é que, né, eu não sei quais foram as metas que eles colocaram, mas algumas coisas são um fato. Há muito o que se fazer. Hoje em dia, né, a linha 7 tem recebido aí bastante investimento em questão de novos trens. Com certeza uma dessas metas era a entrega de novos trens. Não sabemos se a equipe responsável pela entrega de trens da linha 7 é de fato toda da linha 7 ou se tem outras pessoas de outras linhas ali envolvidas. Enfim, vamos ver, fica ainda em impasse. Durante então essa semana aí pode ficar tranquilo, não vai ter greve. E se tiver uma greve doida aí, os caras querem meter o louco no linguajar mais suburbano, eu vou noticiar vocês, mas até então fica aí no impasse. Eles declaram de estado de greve, mas a greve mesmo provavelmente só dia 30 se não houver negociação. Veremos então assim que for. Assim que for, não, porque no caso eu não vou estar fazendo podcast no meio de semana. Mas se ocorrer, eu noticiarei e direi aí as consequências da greve, que para uns é justa, para outros, no caso outros centenas de milhares de pessoas, é extremamente maléfico. Pois bem, então vamos para a nossa última notícia aqui do podcast, até então a última, né? Não recebi mais nada durante a madrugada. Pois bem, operação assistida na linha 5 Lilás é ampliada, pois bem, não é ainda operação comercial plena, entretanto, a operação assistida vai ser ampliada por mais 2 horas, isso mesmo. Então quem não visitou as estações pode aí visitar elas agora com um pouco mais de folga. O horário vai ser ampliado a partir de segunda-feira, dia 13 de novembro, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O horário antigo era das 10 às 3 horas da tarde. O esquema vai funcionar da mesma maneira. As pessoas que estão ali fora das estações podem entrar nela sem pagar nada. Quem está ali em Adolfo Pinheiro pode fazer a transferência por novo trecho gratuitamente. Entretanto, para quem está no novo trecho e quiser ir para o trecho atual, o trecho em operação, terá que pagar a passagem de transferência na estação Adolfo Pinheiro. Saliente-se também que no domingo, né, anterior, dia 12/11, domingo, teremos testes de CBTC. O trecho será fechado por um certo período para a execução dos testes. Até colocado aqui uma coisa interessante que, né, não foi vista aí na notícia anterior, nas anteriores, em relação à linha 5, sobre o sistema de telecomunicações. Aparentemente deve ter sido este o fato pelo qual a linha não está sendo liberada ainda. Pelo sistema de telecomunicações ser um sistema um pouquinho novo, um pouquinho mais novo que o normal, ele não tem se demonstrado muito confiante, ou seja, não tem demonstrado uma certa segurança operacional
para que o trecho seja operado de maneira plena. Portanto, mais testes serão feitos exaustivamente para que em breve esteja tudo liberado. Entretanto, já é um avanço interessante para quem usa a linha ali, porque usa aquele trecho até Brooklyn, né? Para aproveitar um pouco mais, né? Para a ida e para a volta também tem uma horinha a mais, né? Para quem for visitar também, não fica tão apertado ali com os horários, certo? Essa é a notícia, né? Então, esperemos aí que os testes ocorram bem e que a operação plena, né, seja aberta o quanto antes aí para os usuários aproveitarem essas 3 estações com seu máximo potencial. Pois bem, esse foi o podcast no trecho número 10 edições, muito bem, agradeço a quem acompanha semanalmente. O episódio anterior não teve muitas visualizações, muito provavelmente pelo horário que eu postei de madrugada, acho que ninguém vai ver um vídeo ali postado de madrugada. Vou tentar alterar um pouco o horário da postagem para deixar o pessoal ver aí de maneira mais tranquila, na próxima hora da tarde, vai ser horário bacana, horário do almoço, né? Já termino o almoço e já ver o podcast em seguida. Lembrando, vocês que têm dúvidas, questionamentos, sugestões, comentem aí abaixo, responderei aos comentários assim que possível. Por enquanto essa semana foi bem tranquila, não teve tanta coisa, né? Mas geralmente mais do mesmo, né? Alguns casos aí de crimes que realmente são bem chatos de noticiar, né? Bacana, mas espero aí que que vocês aí que curtem a mídia, podcast, tenham gostado de mais uma dessas apresentações que vos faço toda semana, né? Sou talvez o único podcaster que faz um programa com ênfase no transporte metropolitano, né? Enfim, tenho só a agradecer por essa oportunidade. Um grande abraço a todos vocês ouvintes, tenham uma boa semana e até uma próxima edição do podcast no trecho.